Alô, galera, começando mais um de letra número 191 e deixa eu fazer o que a gente faz toda semana no Futebol Raiz, mas aqui a gente não faz, né, Borg? Se inscreva, compartilhe, curta os vídeos, faça a propaganda de boca a boca, que para nós é muito importante. Nós já passamos aí dos 17.500 inscritos, estamos agora no rumo dos 18 mil. E claro, se você quiser patrocinar o de letra, patrocinar o canal, se você conhece alguém que pode patrocinar o canal, mande aí nos comentários do chat ou manda um e-mail para contato@cristiantoledo.com.br e patrocine para a gente poder, quem sabe, trazer convidados especiais ao programa. Quem sabe a gente começar fazendo um estúdio em Maceió, né, Matheus Afonso, o programa. Opa! Né, que seria, aí, né? Aí sim, hein? Aí é o negócio, né? Não, aí sim eu vou pegar sol, Christian. Daí. Mas né, não adianta, vai ter que continuar tomando ferro. Ah, não. No bom sentido, no bom sentido. Uxi, essa frase não ficou boa, hein? No bom sentido. Começando, né? Começando em alto estilo. O de letra, como diz o Faustão, né? Do tempo que tomar ferro era apenas recuperar-se da problema de anemia, né? Senhores, fazia tempo que não chegava com uma rodada inteira para falar, né? Porque os jogos vão todos acontecer. Já parece que faz uma eternidade que os times entraram em campo. O Atlético, então, mais ainda, Matheus, porque o Atlético jogou na quinta-feira da semana anterior e vai jogar amanhã contra o Vila Nova. E, né, como tem aquele meme, né? Basicamente, né? Assim, de sexta-feira para cá, não mudou-se nada, né? Essa é a realidade. O que a gente teve de novo é que, o que na verdade também não é muito novo, é que mais uma vez o lateral Dudu vai ficar fora do jogo por conta de dor no joelho, que mais uma vez, seja ele quem seja o treinador, né? Que no caso é o João Correia, não vai ter ali à disposição um lateral digno, porque o Palácio não passa confiança nenhuma. No jogo passado ele improvisou o Beleza pelo lado direito, que é zagueiro, e foi astrondosa a atuação dele, mas aí também é difícil julgar o garoto, sendo que ele não faz a função, né? Nunca fez. É improvisado. Improvisado totalmente, e assim, claramente daria errado e deu. O que eu acho que pode acontecer nesta partida é ele jogar realmente com 3 zagueiros, né? E avançar o Esquivel para ser um cara que vai jogar do meio para frente. E, logicamente, quando precisar recompor, vai recompor. Porque ele joga assim na base. Né? O João Corrêa, se você analisar os jogos dele, do time dele da base, ele sempre jogou num 3-5-2 com 2 alas, né? O cara que apoia bastante, que recompõe até certo ponto, é o que pode acontecer. Mas, assim, as coisas no Atlético basicamente mudaram. O que a gente teve de mudança mesmo é que estão pintando já a Arena de Preto. Né, a fachada da Arena de Preto. Essa é a mudança que teve, porque o treinador é o mesmo, os jogadores basicamente são os mesmos. Né, acho que o que tem de bom é que a gente falou isso aqui semana passada, é que enfim o Juliano estreou, basicamente com a camisa do Atlético. Né, ele comanda ali o time contra a Chapecoense, ele dá uma qualidade melhor para a equipe, acho que ele pode pintar como titular, dependendo da maneira que o João Correia imaginar o time, até no lugar do Patrick. Mas, assim, é mais o mesmo, né? A gente ainda não sabe, achei que o Atlético poderia até correr atrás de um treinador durante a semana, mas para mim ficou claro que vão esperar os resultados do João Correia. Eu acho que, a não ser que seja uma derrota estrondosa amanhã, eu acho que ele vai permanecer no cargo contra o Brusque. Eu acho que ele vai permanecer aí. Vamos tentar dar uma sequência para ele, para ver se ele consegue emplacar. E por que eu acho isso? Porque o Possebon, que hoje é o diretor do Atlético, é apaixonado no Gajo. Né? O cara estava lá no Barra, quando ele veio para o Atlético, a primeira coisa que ele fez foi tirar o João Correia do Barra e trazer o João Correia para o Atlético. E aí ele vira diretor da equipe profissional. Na primeira oportunidade que ele tem de tirar o cara do sub-20 e trazer o cara profissional, ele faz isso. Então, tudo me leva a crer que ele vai dar tempo, né, para o João Correia trabalhar, e acredito que o Atlético não vai atrás de um treinador.
E aí a gente vai lembrar, né? A gente lembrou essa semana no Futebol Raiz do acesso do Atlético em 90, né, Bora? Mas a gente tem o acesso do Atlético de 2012, que ele é todo cheio desses percalços, né? Porque entra o Drubsky, sai o Drubsky, volta o Drubsky. Para o Atlético subverter foi uma confusão, né? O Drubsky tinha caído para cima, lembra? Ele começou treinando, aí ele caiu para cima, virou coordenador, daí o Jorginho veio, daí o Jorginho caiu, o Drubsky voltou e acabou levando o Atlético ao acesso, mas acho que nem ficou para o ano seguinte, se eu não me engano, como treinador. O certo é que, e alguém escreveu isso nas redes sociais, né, Bora? A gente tem a noção clara do crescimento do Atlético nos últimos 20 anos, 30 anos, né? Semana que vem, praticamente, a gente vai estar na semana dos 30 anos da Era Petralha, mas, assim, o Atlético cresceu apesar dessa loucurada que é o Atlético, né? Exatamente. E continua, parece que valendo aquela máxima, né? Não para treinador, né? Não. Um clube que não consegue manter o mesmo treinador de uma temporada para outra, né? É incrível isso. Até essa semana teve matéria aí a máquina de moer técnico, né, do Atlético, né? Que é impressionante a quantidade de treinador que passa pelo clube e não consegue vingar, né? E é como o Matheus falou aí agora. Cara, será que o português vai dar conta do recado? Porque o Atlético tá, tudo bem que nós estamos indo aí para a 8ª rodada, né? Começou ontem a 8ª rodada. Mas o Atlético tá achando que só com a camisa vai subir na Série B. E a gente tá vendo que não é bem assim, não, hein? A disputa tá bem equilibrada, tem um monte de time aí com 10 pontos, né? Acho que tem 7 ou 8 times com 10 pontos. Então, a diferença de quem tá lá atrás para quem tá lá em cima é pequena. A diferença do 14º para o 4º é de 2 pontos. Olha aí, ó. Então, você começa a tropeçar agora nessas primeiras rodadas aí, vai fazer falta isso aí. E depois, para buscar, é muito complicado. E você fica apostando num treinador que, tudo bem, o cara gosta, o Possebon gosta dele e tal, não sei o quê, mas é uma responsabilidade muito grande. Você tem que botar o time para voltar para a Série A já nesse ano. O Atlético não pode ficar patinando na Série B aí, porque já viu que a receita caiu um monte, né, com a queda para a Série B, né? E o que importa no Atlético é o faturamento. Então, tem que se coçar o Atlético, viu? Não sei se vai... Eu não sei se eu sou da mesma opinião do Matheus, que acha que o João Correia vai seguir no comando, não, viu? Eu acho que uma derrota... Eu acho que vai depender dos resultados mesmo. Eu acho que, assim, se ele consegue um empate lá e classifica o Atlético contra o Brusque na Copa do Brasil, terça-feira ele vai seguir. Tem essa, né? O que fica é que o Atlético, por mais que esteja... Parece que o Atlético se esforça, né, João Matheus, para que tudo fique com mais emoção, né? Se não tiver dor e sofrimento, não tem graça, né? Então tem que sofrer um pouquinho, tem que ter um momento de baixa ali, né? Porque daí depois, na hora que ganhar 1, 2, 3 seguidas, daí glória, e tudo dá certo e tá tudo bom. Glória. Mas, de fato, é uma narrativa, né? Estão construindo essa narrativa do herói para que no final do ano consiga o acesso e possa aparecer de novo falando: eu fiz tudo isso acontecer. Nossa, você falou como Galvão Bueno agora, né? Arnaldo. Quero ver acontecer. Eu falei, o Galvão nessa semana ele passou do eu falei para o Edinaldo contratar o Ancelotti para eu sabia desde o início. Exato. É um negócio impressionante. Antes então de falar do Curitiba, já vamos entrar nisso então, gente. O que vocês acham? O que vai acontecer? Vai ter reviravolta? Fica Edinaldo? Sai Edinaldo? Eu abro a linha de comentários aqui dizendo que falaram que eu sou muito pessimista, né? Só porque eu sou realista em dizer que tipo, tem muita coisa errada acontecendo, tem muita coisa em volta,
E enquanto tá todo mundo, todos meus amigos estão esperando o Hexa, e que vai vir o Ronaldo, e agora vai resolver tudo. E não sei, eu falei, gente, não vai resolver nada, não vai mudar nada. O time vai continuar sendo escalado sem a real escolha de jogadores por mérito próprio, mas sim por quem tá pagando, por patrocinador, por empresário, né? Vai continuar a sujeirada, só vai mudar de nome. E outra, né? Passou do Edinaldo para um Sarney, né? Então não teve tanta diferença vantajosa assim, né? Todo mundo comemorando, eu falei, mano, vocês não leram a entrelinha, né? Tá na mão do Sarney agora. Agora o negócio pegou preço. Pois é, né? Quando o pessoal fala, não, agora, né? Saiu o Edinaldo, vai melhorar. Entra o filho do Sarney. E a gente sabe, né? A partir do momento que entrou o Sarney, ele nunca mais vai sair. Né? Porque o pai Mas dele eu acho que a intenção dele não é sair hoje. O pai dele tá na política até hoje, ele vai continuar na CBF até o fim dos tempos. Cara, você fica pensando, né? Isso que tá faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, né, cara? E a Confederação Brasileira tá desse jeito. Meu Deus do céu, cara. Qual a chance de ser hexa nos Estados Unidos? Só se o Ancelotti fizer um milagre. E agora, né, Ricardo Bregisco, o homem iluminado. Hoje o comentarista iluminado, Ricardo Bregisco. É o sol. E hoje saiu a lista, ontem à noite, né? Saiu o abaixo-assinado dos cartolas, agora todo mundo contra o Edinaldo, né? Pois então, né? Até 2 meses atrás, todo mundo reelegeu o Edinaldo por unanimidade, tudo muito bom. Tinha saído aqueles materiais falando de falta de investimento de arbitragem, gastos com outras coisas. Não, mas a CBF é um exemplo, está melhorando. Aí bastou o Edinaldo sair da justiça, pela justiça, que todo mundo não, porque precisa de reformulação, precisa de profissionalismo, precisamos rever as coisas. Por que não viram na hora que foi votar? Por que não digo que o Ronaldo era a solução dos problemas, mas por que não foram ouvir as propostas do Ronaldo? É impressionante como eles fazem o torcedor de trouxa. Tá todo mundo ganhando dinheiro, tá todo mundo enchendo o bolso e faz o torcedor de bobo. Porque cadê os presidentes para virem se explicar agora? Ninguém fala, né? Daí assina uma notinha e fica tudo nisso. É impressionante como o futebol brasileiro é uma sujeira. E em todos os pontos, em clube, na federação, na confederação. Eu só discordo do Bório na parte de que o Hexa pode não vir, porque convenhamos que a AFA também é uma zona. O campeonato argentino muda de regulamento da noite para o dia e foram campeões do mundo na última Copa. Então, para mim, a organização da confederação não interfere em nada no resultado, porque chega ali, a bola rola e tudo pode acontecer. Mas, assim, é vexatório. A gente está em 2025 e a CBF está voltando a ser como era nos anos 80. E tudo por culpa dos próprios cartolas, que só pensam em dinheiro, só pensam em roubar de fato. Por quê? Ricardo Teixeira saiu assim. Marco Polo Del Nero saiu assim. José Maria... Como é que era? Marinho. Saiu desse jeito. A gente vem de 2012 para cá, assim, olha, um nome pior que o outro. O Ancelotti, eu fico pensando realmente, quando ele estava lá na Espanha ontem, porque era 5 e pouco da tarde quando saiu a decisão da justiça, então era quase 10 horas na Espanha, acredito que o Ancelotti estava acordado, então ele estava lá comendo churros dele em Madrid, apita o celular dele, ele vê, o presidente da CBF está fora pela justiça. Eles devem pensar, onde é que eu amarrei meu bode, né? Só que agora eu não posso desistir. Então, assim, aquela questão dele ter assinado o contrato até a Copa, podendo renovar para a próxima, eu acho que o podendo renovar não vai ser renovado. Eu acho que nós vamos ter o Ancelotti apenas por um ano. Se ganhar a Copa, maravilha. Ele ficou um ano, ganhou a Copa, vai embora. Se não ganhar, vai alegar que não tem condições de ficar. E nós vamos daqui um ano estar procurando... Daqui um ano não. Daqui 14 meses estaremos procurando um novo treinador. A CBF não consegue mudar, né? A CBF consegue ser sempre essa zona. Ela muda para pior. Pois é. E assim, se você for ver, ainda tem resquício de Ricardo Teixeira, toda essa história, né? Eu não sei por que o microfone ele tá abaixando o volume sozinho. Eu vou contar um negócio para vocês, viu? Não tá fácil hoje. Mas o João Matheus, o Coritiba joga contra o América e o nosso querido Lucas de Paula acabou dizendo que o elenco do Coritiba é bom. Esse é o negócio, né? Sim. É a máxima, né? Na verdade, que Coritiba e Atlético estão compartilhando desde
O Atlético, na verdade, eu até, só antes de pontuar do Coritiba, eu acredito que ele está seguindo a cartilha do Coxa do ano passado, né? De se manter na segunda divisão. E o primeiro ponto é falar, nosso elenco tá bom. E aí me preocupa um pouco falar que, nosso elenco é bom. Tá, mas não tá mostrando isso em campo. Né? Essa evolução, essa qualidade, são craques, são jogadores excelentes, eles vão resolver tudo. Não estão resolvendo. Então, para que seja justificada uma frase como essa, os jogadores vão ter que responder em campo, vão ter que jogar bola, né? Vão ter que parar de recuar nesse último terço e voltar a atacar. Nossa, passou uma moto, nada a ver aqui. A moto nada a ver. Moto nada a ver, cara. Enfim, mas voltando na lógica. Até porque no último jogo, eu acredito que... Eu tava assistindo o jogo e acreditei, cara, tá fazendo aquele joguinho de recuar, de entregar a bola pro adversário, de esperar para tirar um contra-ataque, mas não saía pro contra-ataque. Então eu falei, ué, o que tá acontecendo de errado aqui? Tá faltando essa última instrução. Então tem que parar com essa sina de jogar só na defensiva e começar a levar mais risco ao adversário. Acredito que contra o América no Couto Pereira seja um jogo mais tranquilo, mas ainda assim é um adversário forte, um adversário que pode surpreender e tem que tomar cuidado para não ser surpreendido. Olha como é que esse mundo tá perdido, gente. Olha isso aqui, ó. Existe uma expressão chamada moto nada a ver. Eu não sei se isso é invenção da IA, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Moto nada a ver é uma forma informal de dizer que algo relacionado a motos não faz sentido. Veja só que maravilha. Olha aí. Ai. O Ricardo, Curitiba joga contra um América que está na mesma draga que o Curitiba, se você for olhar, né? O América Mineiro, para mim, não convence muito. Eu não acho que seja um time que vá brigar pelo acesso. Já tinha derrapado na Copa do Brasil pro Cascavel. Aí, no Campeonato Mineiro, chegou na final, passando por um Cruzeiro todo bagunçado. Chegou na final, tomou 4 do Atlético Mineiro, e aí o jogo de volta foi mera formalidade. Então, chegou muito embaixo na Série B, acredito que mais pelo nome, que acho que cogita o América sempre brigando pelo G4, e pelo que ele fez até anos atrás, porque quando caiu em 2023 não era para ter caído. Sempre é um time paga o pato por desorganização, mesmo tendo um elenco melhor, que era o caso do América. E ano passado, que eu acho que tinha tudo para subir, não chegou nem perto. Na reta final resolveu acordar, mas daí já era tarde para tentar uma reação. Então não vejo. Hoje, analisando os dois times, eu acredito que o Curitiba tem um elenco melhor. Mas como os dois estão apresentando um futebol pobre, teoricamente vai ser um jogo muito truncado. Apesar que o Curitiba, como é que a gente vai dizer, né? Tirando o jogo contra o Goiás, ele apresenta 45 minutos espetaculares nos últimos jogos. Aí depois chega o segundo tempo, o time esquece de jogar bola. No segundo tempo. Fazer o que tem feito no primeiro tempo, mas seguiu a linha na segunda etapa. Jogando no Couto Pereira, o Curitiba para mim é favorito. Então tem que aproveitar também essa fase ruim do América para tentar buscar a vitória. Porque assim, a gente está falando, tá com 10 pontos, tá no meio da tabela, tá tudo embolado a Série B, mas já viu o G4 abrir 2 pontos. Se não ganha nessa rodada, você já pode ver o G4 abrir 4 pontos. Quando você acorda, são 7 ou 8 pontos, como foi ano passado. Que daí, mesmo quando o Jorginho conseguiu 3 vitórias seguidas, o Curitiba ganhava, mas não tirava 5, 6 pontos do G4. Então, assim, começo de Série B, tá tudo embolado, mas não dá para emendar mais um tropeço agora, porque daí fica muito mais difícil de recuperar. E assim, o Curitiba tá com a pressão. Ganhou, tira 10 quilos. Perde, ganha mais 1 tonelada. Então, assim, o Curitiba ele não pode dar margem para erro, e é mais jogando em casa. Se não ganha na segunda-feira, eu já começo a temer que o Atletiba seja um jogo nem para decidir quem vai brigar pelo G4. Quem perdeu o Atletiba já pode pensar em 2026. A que ponto chegamos, hein, Matheus? Assim, para o Coritiba, o que vai valer com certeza é a vitória. Eu acho que o Coxa precisa desses 3 pontos como nunca. Aí você vai me dizer, mas todo mundo precisa. Mas cai no que o Ricardo tem dito. Se você chegar para uma 9ª rodada de Série B já 4 pontos, claro, 4 pontos é uma vitória e um empate, mas a gente até falou disso aqui, a diferença no início da rodada do 14º pro 4º era de 2 pontos.
Então, se você está a 4, você pode estar correndo risco lá embaixo, cara. Você pode estar em 15º colocado, no caso. Então, mais uma vez a gente falou, desde o início do ano a gente vem dizendo, essa Série B, a gente tinha Atlético e Coritiba como favoritos. A gente tinha esses dois times imaginando que poderiam ser quem iriam comandar, né, a Série B deste ano. Mas não tem acontecido. Todo mundo está se nivelando por baixo, né? Por um futebol mediano, por um time que ganha 2, perde 2, empata 1, ganha fora, perde em casa. Então, assim, durante todo o ano, eu acredito que a gente vai ver isso mesmo, né? E aí que tá. Você precisa estar pelo menos no bolo. Tem que estar pelo menos próximo. Porque, como o Ricardo disse, aí depois que a vaca já foi pro brejo, não adianta ganhar 3, ganhar 4, ter jogos de invencibilidade, porque aí vai ficar muito difícil de chegar. Que foi o caso do Coxa no ano passado, né? Eu, inclusive, até quando foi me perguntado, eu achei que o Jorginho deveria ficar, né? Porque fez um trabalho, a culpa não foi dele, do Coritiba não ter subido, né? Porque se fosse só pelo aproveitamento dele, o Coxa tinha subido. Mas, enfim, tem o Mozart, eu acho que tem deméritos, tem méritos, né? Eu acho que existe sim essa possibilidade, o Coxa tem elenco para isso. Eu acho que diferente do CEO que disse ontem que o time é bom demais, não, mas eu acho que pode fazer melhor do que tem feito. E eu acho que isso passa muito pelo resultado de segunda-feira, porque as duas equipes têm 10 pontos, o Coxa, com a vitória, pode até, estou até com a tabela aqui da Série B aberta, o Coxa tem 10 pontos, o Avaí é o quarto agora, porque empatou ontem, tem 13. Então o Coritiba pode se colocar lá. E a mesma coisa vai valer, logicamente, para o Atlético e para o Operário também. Então, assim, vai precisar da vitória para se colocar nesse bolo que, realmente, olha, o Goiás tem 16, o Remo tem 15, o Vila Nova tem 13, a Avaí tem 13, e aí vem a galera com 12, 11, a Ferroviária, e uma galera com 10. Então, está muito próximo. Né? E uma vitória pode sim dar uma confiança, pode sim fazer, quem sabe, uma sequência aí de 2, 3 vitórias, porque aí sim você já vai se colocar lá em cima. 2 vitórias aqui, G4 eu acho que é basicamente garantido, e aí quem sabe, com confiança, com paciência, as coisas podem acontecer, né? O Coxa que tem o seu treinador já há bastante tempo, o Coxa que teve essa mudança e que sabe que vai precisar também contratar no meio do ano, mas eu acho que até esse meio do ano pode fazer um pouquinho melhor, pode se colocar pelo menos próximo ali do G4 para brigar até o final aí dessa Série B. Com confiança não, porque o Confiança tá na Série C, né? Por favor, né? Eu pensei nessa piada, mas eu fiquei quieto. Tá bom. Fazer o seguinte, vamos soltar a vinheta que é mais jogo para nós, viu? E eu tomando um vareio do computador. Muito bem, senhores. E por que eu começo mais rapidamente a nossa querida loteria hoje? É porque o primeiro jogo é Operário e Botafogo, que é no Couto Pereira. Eu não sei qual que é o impacto disso para o jogo, Ricardo. O impacto eu não sei. Eu sei que o Operário é favorito e isso é perigoso. E assim, segue a mesma linha do Curitiba e do Atlético, né? O Operário, se ganhar, encosta no G4 e a diferença em relação aos dois é que o Operário vem alta. 2 rodadas atrás, o Operário estava com só 4 pontos e o Atlético e o Curitiba estavam ali com 9, 10 pontos. Agora está todo mundo embolado. Eu sei que eu vou jogar o meu palpite fora, mas eu vou dar um voto de confiança no Operário. Então, para mim, o Operário vence. E aí, Bório? Eu vou de Operário também. Eu também, Matheus. Vou confiar no Operário. Isso é perigoso. E aí, João? O João tá mudo. João. Sigo acreditando no Operário. Todo mundo confiando no Operário. Agora ficou mais perigoso ainda. O Operário favorito e o João apostando no Operário, certamente, coitado do Fantasma. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O Operário já foi campeão no Couto Pereira, então a energia do Couto Pereira pro Operário é grande. Olha, isso é informação, hein? Isso aqui mais uma volta, nada a ver. É impressionante hoje. O Ricardo, Vila Nova e Atlético. Nossa senhora, hein? Eu vou de empate. Eu vou de Atlético, Matheus.
Eu vou de Vila Nova. Bório? Eu vou de Vila Nova também. João? Vila Nova, a gente pode vir também com informação que é o Atlético, ele faz nesta temporada a média de 1 ponto alguma coisa gols por jogo, 1.1, 1.2, alguma coisa assim. E o Vila Nova ainda não sofreu gols dentro de casa. Dito isso, eu acredito que seja um 2-1 para o Vila Nova, porque o Atlético também não está conseguindo muitos resultados e o Vila Nova tá numa sequência muito boa. Então acho que vai num 2-1. O Vila Nova vai levar o primeiro gol dele em Goiânia, mas o Atlético não vence o jogo. É o famoso 0-0 e ambas marcam, né? Por aí. Ai. Todo mundo jogou, né? Sim. Vamos lá, então, Bório. Curitiba e América. Curitiba e América, eu vou apostar no empate. Eu vou de Curitiba, Matheus. Coxa. Ricardo. Curitiba. João. Eu acredito no Coritiba e mesmo jogo que fez contra o Operário. Olha aí, ó, confiança. Vamos em sequência agora para a Série C. Maringá e Botafogo. João. Maringá. Maringá, bora. Maringá. Lembrando que é o Botafogo da Paraíba, Ricardo. Maringá. Nós secamos o Maringá com uma categoria na semana passada. Sim. Mas ali teve a expulsão, né? E o Maringá tava ganhando até o final do jogo. Aí tomou a virada. Né? A culpa do Bório. Mas, O Foi dele Maringá, que estragou a situação. todo Botafogo. mundo Maringá. Diga, João. o Botafogo é impressionante, né? Ele consegue estar na Série A, B e C. Olha. E deve ter na Série D também. O John Se você Textor, procurar um Botafogo na Série D, deve ter. muito provavelmente. O John Textor, ele tá de parabéns. O cara conseguiu manter 3 elencos. Um na Série A, um na B e um na C. Ai, Jesus amado. Todo mundo jogou no Maringá, né? Eu ainda não, mas eu sou Maringá também. Muito bem, seu Matheus Afonso. Então começa aí com Confiança e Londrina, que é jogo de segunda. Empate. Empate também, Ricardo. Vou de empate. Vou seguir vocês. Bório. Eu vou de empate também. João. Eu vou de... Qual que é o jogo mesmo? Porque eu tava procurando se tinha um Botafogo na Série D. Confiança em Londrina. Eu vou Não tem de... Botafogo na série D. eu vou de Essa Londrina, TDAH. eu vou de Londrina. Mas, realmente, não tem Botafogo na Série D, tá? Graças a Deus. Pontuando. Vamos criar um. Vamos criar Vamos. um. Série D, João. Monte Azul, o time do pai do Neymar e Cascavel. Monte Azul e Cascavel. Jogando em Monte Azul, eu vou acreditar no time do pai do Neymar. Lembrando que o nome da cidade é Monte Azul Paulista, só para não acharem que o João ficou louco. Você foi de quem, João? Fui de time do pai do Neymar. Tá. Time Eu do vou pai de... Ai. Eu vou de empate, Ricardo. Eu não consigo confiar nesse Cascavel aí, não. Monte Azul. Bório. Monte Azul. Matheus. Cascavel. Ó. Aí, Quem ó. confia? Confiança. Jogo de E líder Londrina. e vice-líder do grupo A7, Bório. Cianorte e Inter de Limeira. Cianorte. Cianorte, Matheus. Cianorte também. João. Em casa é o Cianorte. Ricardo. Vamos lá em frente. Onde é que eu tô aqui? Jogo lá em Itajaí, Ricardo. Marcílio Dias e Azures. Azures. Eu vou chutar o balde. Vou dar empate, bora. Azures. João. Azures. Matheus. Eu vou de Marcílio Dias, o time do Júlio Rush. Putz, tá lá no Marcílio Dias? Tá. Caraca. Viu Eu só ia como falar, são as né? coisas? O Azures tem uma viagem tranquila, porque Itajaí é aqui do lado, mas esqueço que Pato Branco é do outro lado do estado. Putz, Itajaí é um negócio assim que, olha, uma viagem que eu não recomendo, não. Ai.
Vamos lá, então, gente, para os jogos que o João Matheus não tem muito conhecimento. Começando com Corinthians e Santos, Ricardo. Corinthians. Assim, na lata. Yuri Alberto, lei do ex marcando. Anota aí. Eu também vou de Corinthians, bora. Já é a dica do Cartola, né? Exato. Corinthians, o Bório, João? Vou de empate. É corajoso. Corinthians Matheus? também. Muito bem. Série A ainda, clássico, Flamengo e Botafogo, Mr. Bório. Flamengo e Botafogo, vou gastar o meu último empate. Eu já gastei os empates, eu vou de Flamengo, Ricardo. Pela lógica, Flamengo. Mas nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, o Botafogo ganhou do Flamengo. Flamengo como mandante, eu vou arriscar Botafogo. Matheus? Eu vou de empate. E você, João? Eu vou de Flamengo. Como é que é? Flamengo. Ah. Olha, a gente tem um artista aqui, a gente não sabe ainda. Então, Na verdade, a gente sabe. Estão desperdiçando esse talento. Peixe. Bório, Bragantino e Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras, Ricardo. Palmeiras. Matheus? Palmeiras. João? Nossa, já que tá todo mundo indo no Palmeiras e esse jogo é em Bragança Paulista, eu vou de Bragantino. Bragabu. Nossa. Cara, esse cara é absurdo. Pelo amor de Deus. Será que migraram ele dos estádios lá? Meu Deus, porque ele grita Bragabu numa animação, que eu vou te falar a verdade. Mas lembra de acho que era um torcedor do Cascavel, que também berrava absurdamente nos jogos. Não lembro se era Cascavel, eu sei que era no interior do Paraná. Mas ele berrava nos jogos de um jeito que ele até virou reportagem. Ah, não é o carinha que era do Operário? Vai dar trabalho, o Operário joga bola. Não Pra é isso bem, aí mesmo. não é esse. Era um cara do Cascavel, Cianorte. Eu acho que era o Cascavel CR ainda. Esse eu não sei. Que Aí- berrava nos estádios. Tipo assim, a transmissão tava passando, aí o narrador tava naquele ritmo de TV, né? Devagar e tal, levando, né? E toca a bola ali. E veio pro lado. E nesses intervalos era o grito do cara, era o berro desse maluco. Falando nisso, eu vi esses dias esse vídeo, eu vou colocar aqui pra gente escutar. É um dos Por favor. melhores vídeos de torcedor que eu vi. Se você Bom. não viu ainda, vai ver agora. Ah, Perdón, no sabía. Perdão, não sabia. Perdão, não sabia. É um minuto de silêncio, perdão, não sabia. Isso aí é bom demais, né? Sensacional. Ai. Ricardo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro. Ó. Ai. Sabe o que pode acontecer se o Cruzeiro ganhar, né? O famoso cu caiu, né? Que isso? Eu vou de Cruzeiro também, bora. Eu vou de Cruzeiro também. Ó, vai que o Atlético tá esperando aí, ó, esse jogo aí para contratar o treinador aí. E aí, Matheus? Eu não tenho mais empate, né? Tem um Não. ainda. Ah, então é isso aí que eu agora não tenho mais, então. João Matheus? Vou de Galo Forte e Vingador. Olha aí, ó. Ó, Vamos lá primeiro, né? Como sempre, em finais de semana de Fórmula 1. Características do gramado. Características do asfalto. Do asfalto do. Imagina do uma Grande Fórmula Prêmio. 1 no gramado, hein? Imagine. Pô, Fórmula Trator. pneu de chuva vai. Grande Prêmio de San Marino, porque eu não aceito falar de outro nome, João. GP de San Marino, grandioso San Marino. É uma pista que, né, já pelo nome, Marino, né, então é uma pista que ela tem uma quantidade um pouquinho a mais de sal na composição do piso, né? E o que isso acontece? O sal, ele é responsável também por parte da oxidação.
Logo, os pneus vão desgastar muito mais. Então, muito provavelmente a estratégia das equipes vai ser médio ou duro. Pneus macios vão ser pouco utilizados porque, né, vai acabar desgastando muito mais, vai gerar um gasto excessivo ali para eles. Logo, a Pirelli, ou a Goodyear, ou qualquer outra patrocinadora de pneu que quiser anunciar aqui também, vai ter problemas para esse GP. Então tá aí. Com essas informações, Bório, quem ganha? Eu vou de Piastri. Eu vou de Verstappen, Ricardo. Eu vou de Norris. Matheus? Piastri. João? O meu não é nem um palpite, é uma torcida. Eu quero Hamilton. Inclusive, o Bortoleto fez bom TL1. Eu estava assistindo agora pela manhã do programa. 9º colocado, tá? Do TL1, mas acabou batendo no final do TL1, mas foi só uma asa também. Só para dar um susto. Quebrou a O asa. Bortoleto eu escolhi esperar. Eu vou deixar para o ano que vem para colocar todas as minhas fichas na estreia da Audi. A torcida brasileira chamando ele de Bortolento. Me pega um pouco. Pega um pouco. Bortolento, sim. Pega um pouco. Eu acho que deveria trazer o Drogovic também, daí a gente fecha 2 pilotos na Audi, né? Fica a ideia aí para Audi. E ano que vem eu torço. É samba, pagode, feijoada, futebol, sol, Futebol, samba e carnaval. loteria. Futebol, samba e loteria. Pronto. Senhores, a rodada passada foi um horror. Bom demais. E assim, responsabilidade dos nossos times, né? Porque fomos um fracasso na última rodada, não fosse o Operário, né? Então a rodada passada ficou da seguinte forma. E eu acertei o Operário, eu acho. Tente novamente. Siri. Tente novamente. Tente outra vez. Vamos tentar, né? Foi tentar que foi de base. Tentou. Enquanto volta a internet lá da Siri, a Siri desligou a internet. Xingou a Siri. Caraca, A Siri velho. falou, não. Entra outra vez aí, Cristian. Essa inteligência artificial aí, ó, viu? Pô, eu não lembro qual que foi o meu palpite do jogo do Mirassol na semana que vem, na semana passada. Eu sei que eu tinha acreditado em algo. Eu não lembro se eu apostei no Mirassol, porque deu empate, né? Mirassol e Corinthians. Não, o Mirassol venceu. Mirassol venceu. Eu não lembro se eu apostei no Mirassol, porque daí, pô... Eu acho que sim. Assim, Aí... se eu tivesse um palpite, eu apostaria que você apostou no Mirassol. Não, isso com certeza, eu acho que é grande chance. Logo veio a informação, caiu o computador. A Siri desligou o computador. Ó. Caiu o computador? A minha dúvida é: vai continuar gravando isso aqui? Se foi ele que abriu a sala ou perdemos? Pois é. Vai continuar gravando. A gravação tá rolando ali ainda, ó. Ainda tá. A gente dominou. A Siri, ela veio Ele do nosso lado, volta ela falou agora assim, e fala: vamos começar tudo de novo. A Siri veio do nosso lado e falou: gente, agora é com vocês. Agora. Ei, derrubaram o Edinaldo do de letra aqui, ó. Agora quem que vai assumir? Derrubaram o Ed Letra. Derrubaram o Ed Letra. Agora, quem quiser, pode se candidatar aí. Só os presidentes da federação aqui, ó. Pô, que tiveram um salário quadruplicado, né? É isso mesmo, né? 4 vezes 0. Você ganha dinheiro depois de deu dinheiro. Rapaz do céu, gente. Não, mas e aí, algumas informações? Você tá conversando com ele, João? Não, ele mandou no grupo ali só, caiu o computador. Tá. E o meu uso o celular, aí eu não... Não, eu tô no monitor aqui. Caiu o computador de verdade? Então, mas... eu acho que o PC só desligou. Pelo que eu entendi, sim. Acho que quando ele voltar, a gente podia fingir que tá todo mundo travado, né? Tá todo mundo parado aí. Não, eu preciso sair. O Ricardo no modo CLT, né? Pô, deu aqui horário. Ó, foi. Pessoal, não vai dar. Saudade de ser CLT. Não ganha hora extra, né? Ei, Mário, saudade de ser CLT, né? CLT que foi como chamaram o vocalista do System of a Down, né? Porque acabou o show, ele nem deu tchau pra galera, só, ó, rua. Deu. Me pagaram até aqui? Não, quando o baterista ficou lá jogando uma caixa gigante de baqueta na galera e tal, não jogou nenhum. Mas daí quando o baterista
Quando o baterista chegou no hotel, o Serge já estava lá faz tempo, dormindo. Né? Porque ele foi o primeiro. Tava cansado, né, pô? Esse é a continuação do assunto? Ou Tá lá. continuaram Eita, fazendo o programa? Então, Continuaram fazendo o programa? a gente continuou falando aqui um monte de besteira. Como Continuamos sempre. falando aqui, falando assim, será que tá continuando gravando? Será Olha, que nós a vamos ter que informação gravar aqui tudo é de que tá novo? gravando. Se Informação você aqui. gravando. quiser continuar usando isso no programa, fique à vontade. Tem algum palavrão? Foi algum palavrão? Não, Não, então só as vamos besteiras de continuar. sempre. Ó, eu não Não queria vou- te dizer nada. Não queria te dizer nada, mas se chamaram de Edinaldo Pereira aí, dizendo que você caiu. Nosso E de letra. Olha, eu nunca vi isso nesse computador. Eu acho que ele está perto de dizer tchau, tchau, viu? Ele simplesmente desligou sozinho. Acho que eu sei o motivo, então por isso eu estou menos iluminado do que eu estava antes. Mas, gente, tudo isso culpa de vocês que tiveram uma rodada horrorosa na última semana na loteria. Ah, entendi. Os presidentes da federação aqui. Eu e o João Matheus fizemos 3 pontos. Caraca. 3 pontos. Alguma vitória, né? E tivemos Diferente do nosso time aí. 3 vencedores na rodada, Ricardo, Matheus e Bório, que marcaram 4 pontos. Nossa. Mano do céu. Em resumo, foram 13 jogos, somando nós 5, foram 18 acertos. Perfeito. Perfeito. Só confirma a informação para mim do que eu apostei no Mirassol e Corinthians? Você apostou no empate. No empate. Ô, rapaz. Tinha que ter Apostou acreditado no na. empate. Você não acreditou no Mirassol. E olha, depois disso a classificação não muda. O João Matheus tem 57 pontos na última posição, o Bório tem 65, eu tenho 74, o Matheus e o Ricardo seguem empatados com 78 pontos. 57 Só pontos quatro é. vitórias. Depois de ter apostado Oi? no esporte, depois de ter apostado no esporte contra o Cruzeiro, eu mereço ter ido mal mesmo, hein? Pelo amor de Deus. 57 pontos é campanha de Libertadores. Estou feliz. Exatamente. Senhores, a gente volta semana que vem, agora sim terminando, tá? Agora sim. Confiando, com confiança de que tudo está gravado. Será que o Christian já deixou a questão do Edinaldo Pereira assim, tipo, ele caiu, mas ele volta? Não, será que é uma metalinguagem no vídeo? Será? Será? Vamos cobrar. Será? Tudo vai Será depender que do Gilmar Mendes. Será que o computador de alguém vai desligar lá e vão dar para ele de novo o título? Pergunta o Gilmar Mendes, ele que sabe bem dessa história aí. Senhores, semana que vem tem mais de letra. Um abraço, valeu. Valeu, pessoal.